Para tudo agora. Imagina um zoológico lotado e um leão solto, em plena manhã clara, e indo direto para uma idosa. Se você gosta de histórias emocionantes de animais com humanos, se inscreve no canal agora, ativa o sino e deixa um like. Isso ajuda o canal a crescer e faz essa história chegar em mais gente. Era uma manhã ensolarada de outubro no San Francisco Zoo. Era dia de movimento. Tinha família com criança, tinha turista com câmera, tinha carrinho de bebê, tinha fila na pipoca. Aí veio a voz no alto-falante. Foi curta, foi urgente. Código vermelho. Leão solto no setor C. Muita gente não entendeu de primeira. Alguns acharam que era treino. Outros ficaram olhando. Como quando toca alarme em shopping e todo mundo demora a reagir. Depois veio o segundo aviso. Mais alto, mais duro. E com ordem de evacuação. O pânico começou. Pessoas correram sem direção. Teve criança chorando. Teve adulto gritando o nome de filho. Teve água caindo no chão. Teve celular caindo da mão. Parecia aquelas entradas de plantão na TV brasileira. Só que ali era ao vivo e era perto. Os seguranças apareceram com rádios. As vozes vinham quebradas na estática. Um mandava ir para a direita, outro mandava voltar. Ninguém queria ficar parado. As sirenes de fora começaram a chegar. Viatura da polícia, ambulância, equipe correndo com chaves. Tudo ao mesmo tempo. No meio disso, ele apareceu. Era um leão macho. Era grande. Era velho. Tinha 29 anos. A juba era dourada, mas com fios brancos. O corpo ainda era forte. Os olhos estavam atentos. O nome dele era Raja. Ele andava no caminho principal. Ele não corria. Ele não atacava ninguém. Ele não fazia movimento de caça. Mesmo assim, só de ver um leão solto, o medo disparou. Um leão pode matar uma pessoa. Todo mundo sabia disso. O supervisor da segurança, Jason Martinez, falou no rádio. Visual no Raja. Ele está fora do recinto. Outro respondeu, aguardando o tranquilizante. As armas tranquilizantes subiram. Mas ninguém apertou o gatilho. Eles estavam tentando entender o comportamento dele. Raja continuou andando. Ele desviava de lixeiras, ele contornava bancos, ele seguia uma linha reta. Como se tivesse escolhido um destino antes de sair. E isso foi o que mais assustou a equipe. Porque um animal em pânico costuma fugir. Um animal agressivo costuma avançar. Raja não fazia nenhum dos dois. Ele parecia estar procurando alguém. Perto do portão de entrada, uma idosa ficou parada. A maioria das pessoas passou correndo por ela. Algumas empurraram sem querer. Um segurança gritou para ela sair dali. Ela ouviu, mas não saiu. E naquele instante, Raja virou levemente a cabeça e ajustou o caminho. Ele começou a ir na direção dela. Raja vinha na direção dela. A multidão já tinha sumido daquele trecho. Ficaram só alguns seguranças e funcionários. Eles estavam em posição. Mas ninguém sabia o que fazer. A idosa não tentava correr. Ela não gritava. Ela só firmava a mão numa bengala de madeira escura. Ela respirava devagar. Isso parecia errado para todo mundo. Um segurança chegou perto dela. Ele estava com o rosto vermelho. Ele falava rápido. Senhora, tem um leão solto. A senhora precisa sair agora. Ela virou o rosto devagar. Ela olhou nos olhos dele. Ela não pareceu confusa. Ela pareceu focada. Qual leão? Ela perguntou. O segurança engoliu seco. Raja. O Raja do setor C. Ele é grande. Ele é velho. Mas ele é perigoso. Por favor. Quando ela ouviu Raja, ela parou de piscar por um segundo. A mão dela apertou a bengala. Os dedos ficaram brancos. Não foi medo. Foi outra coisa. Ela repetiu o nome em voz baixa. Raja. O segurança não entendeu. Ele voltou a insistir. Senhora, vamos, agora. Ela não foi. Ela ficou ali, no meio do caminho, como se estivesse esperando. Do outro lado, Jason Martinez falava no rádio. Ele está chegando mais perto dela. 10 metros. 9. Um outro agente respondeu. Autoriza o tranquilizante? Jason hesitou. Ele queria dar a ordem. Ele também sabia do risco. Um disparo errado podia piorar tudo. Um leão sedado pode cair em cima de alguém.
pode bater a cabeça, pode reagir com dor. A idosa levantou a mão livre. Ela não fez gesto brusco. Ela só ergueu a palma, como quem pede calma. Isso lembrou muita gente de um gesto comum no Brasil. É o gesto de calma aí que a gente faz no trânsito. É o gesto que mãe faz quando a criança fica agitada. Raja diminuiu um pouco o passo. Foi sutil, mas foi real. Os seguranças perceberam. Alguém atrás de uma grade gritou: "Ela é doida!" Outro respondeu: "Ela vai morrer." Só que a idosa não parecia perdida. Ela parecia reconhecer aquele animal. Ela olhava para a juba dele. Ela olhava para o focinho. Ela olhava como quem confere uma lembrança antiga. Ela sussurrou algo. Ninguém ouviu direito. Um funcionário mais perto ouviu duas palavras: "Meu príncipe." Jason falou de novo no rádio. Ele não está em modo de caça. Ele está indo direto nela, mas não parece agressão. O rádio chiou. A diretora veterinária, Dra. Chen, entrou na conversa. Ninguém atira, ninguém corre. Observem. Os segundos ficaram lentos. A tensão ficou pesada. O mundo parecia só ter duas coisas: um leão velho e uma idosa que não fugia. A idosa respirou fundo e falou mais alto: "Raja, sou eu." E na cabeça dela, uma porta se abriu. Ela voltou 29 anos no tempo. Foi para 1996. Foi para uma noite fria e para um telefone tocando sem parar. O telefone tocou tarde da noite. Era 1996. Ela tinha 51 anos. Ela já tinha décadas de experiência com animais. Mesmo assim, aquela ligação a pegou de surpresa. A voz do outro lado estava urgente. "Doutora Elizabeth Hills, um filhote de leão nasceu hoje. A mãe morreu no parto. Ele não está bem, e ninguém aqui consegue cuidar 24 horas. Elizabeth estava aposentada, mas ela respondeu na hora: "Quantas semanas?" 6 semanas. Ela só disse: "Eu vou." 2 horas depois, ela estava com o filhote nos braços. Ele era pequeno. Ele estava frio. Ele estava desidratado. Ele fazia um som fraco. Ele pesava 8 libras. A equipe entregou fórmula e mamadeira. Entregou cobertores. E passou instruções rápidas. Elizabeth levou o filhote para casa. Ela morava em Marin County. Era uma casa comum, mas virou uma UTI improvisada. Ela aqueceu o corpo dele. Ela hidratou. Depois veio a primeira mamadeira. E veio a regra principal: alimentar a cada 3 horas, de dia e de noite. Ela anotava horários num caderno. Ela checava a respiração. Ela observava sinais de fraqueza. Era trabalho sem pausa. Na primeira semana, ele não dormia longe dela. Se ela saía de vista, ele se agitava. Então ela dormia no chão, perto do ninho improvisado. Era a forma de manter ele calmo. Com o tempo, ele abriu os olhos direito. Ele firmou as patas. Ele começou a brincar. E ele começou a seguir Elizabeth pela casa. Foi aí que ela deu um nome: Raja. Ela escolheu esse nome por um motivo simples. Raja significa rei. Ela queria lembrar que aquele filhote não era frágil por essência. Ele só estava fraco naquele momento. Ela falava com ele com voz baixa, igual muita avó no Brasil faz com criança pequena. Ela chamava de meu menino e chamava de meu príncipe. Às vezes ele acordava assustado. Ele fazia um som alto. Ela testou várias coisas e achou o que funcionava. Uma canção de ninar repetida sempre do mesmo jeito. Quando ela cantava, ele relaxava. Os meses passaram, 10 meses. Raja cresceu rápido, ele ficou forte e ele ficou muito ligado nela. Aí veio o limite. Aos 10 meses, ele já estava grande demais para uma casa. Ele já tinha perto de 150 libras e ele tinha força para derrubar alguém sem querer. Começaram as pressões, vizinhos com medo, autoridades perguntando. Não era ódio, era segurança. Elizabeth entendeu. Um leão precisa de estrutura, precisa de recinto, precisa de equipe, precisa de protocolos. Ela procurou o San Francisco Zoo. O zoológico aceitou receber Raja. Prometeu cuidados e espaço. Era o melhor caminho. No dia do transporte, Raja resistiu. Ele empurrava a grade. Ele fazia barulho. Ele não entendia a separação. Elizabeth encostou a mão na cabeça dele.
e falou uma frase só: eu vou voltar para te ver. Eu prometo. E foi essa promessa que voltou inteira na cabeça dela. Ali, no portão do zoológico, 29 anos depois, com Raja vindo na direção dela. Raja não cresceu um pouco. Ele cresceu muito, e cresceu rápido. Em poucas semanas ele já derrubava objetos sem querer. Ele brincava com a própria força. Elizabeth fazia tudo do jeito mais seguro possível. Ela treinava limites com calma. Ela parava a brincadeira quando ele exagerava. Mesmo assim, o mundo fora da casa começou a apertar. Os vizinhos ouviram sons, viram o tamanho do animal. Alguns ficaram assustados, outros chamaram a fiscalização. Não era maldade, era o óbvio. Um leão não é um cachorro grande. Um leão pode machucar alguém em segundos. Um agente de controle animal apareceu. Ele foi direto. Doutora, isso não pode continuar. Ele precisa de estrutura de zoológico. Elizabeth mostrou anotações. Explicou que era resgate temporário. O agente confirmou. Eu entendo. Mas ele já passou do ponto. Naquela noite, Elizabeth ficou acordada. Ela olhou Raja dormindo. Ela sentiu medo por ele. E sentiu culpa por ela. Ela tomou a decisão mais dura. Transferir. O San Francisco Zoo aceitou receber Raja. Eles falaram de espaço, falaram de equipe, falaram de segurança. Chegou o dia. A caixa de transporte veio num caminhão. Era de metal, tinha trancas. Raja estranhou o cheiro. Ele recuou. Ele procurou Elizabeth com os olhos. Elizabeth se ajoelhou perto dele. Ela falou baixo. Calma, eu estou aqui. Ela guiou com comida, guiou com voz. No fim, ele entrou. Quando a grade fechou, Raja se jogou contra as barras. Ele fez um som alto. Não era ataque. Era desespero. Elizabeth encostou a mão na grade. Ela chorou. E falou como mãe fala no Brasil de forma simples e direta. Eu vou voltar, eu prometo. O caminhão saiu. A casa ficou silenciosa. E aquilo doeu. Nos primeiros meses, Elizabeth pensou em visitar. Depois adiou. Depois adiou de novo. A vida começou a cobrar. O marido dela ficou doente. Ela virou cuidadora. Depois ela descobriu um câncer. Vieram tratamentos. Vieram anos difíceis. Os anos passaram. E cada ano aumentava a vergonha. Ela pensava assim. Ele já me esqueceu. E também assim. Se eu aparecer agora, eu posso atrapalhar. Foi uma desculpa que parece lógica. E é por isso que funciona. No Brasil, a gente diz deixar para depois, como se fosse pouco. Só que depois vira décadas. A culpa não some. Ela só fica escondida. Elizabeth guardou o nome Raja como quem guarda uma foto antiga na gaveta. Ela não via todo dia, mas sabia que estava lá. E agora, 29 anos depois, o passado estava em pé na frente dela. Porque o leão que ela deixou no zoológico vinha na direção dela. E ele não parecia ter esquecido nada. Raja estava a poucos metros da idosa. O caminho principal estava quase vazio. Quem não fugiu ficou atrás de grades e portas. Jason Martinez levantou a mão para a equipe parar. Ele falou no rádio. Ninguém corre, ninguém grita, só observem. As armas tranquilizantes estavam apontadas, mas os dedos ficaram fora do gatilho. Um disparo errado podia derrubar Raja em cima dela. A idosa segurou firme a bengala. Ela não avançou, ela não recuou. Ela só abriu a mão livre, devagar. Raja reduziu o passo. Ele não estava com o corpo baixo. Ele não estava com o rabo rígido. Ele estava em postura de aproximação. Isso chamou a atenção de quem conhece animal grande. O zoológico ficou em silêncio. Foi um silêncio estranho. Parecia quando a TV brasileira corta para o pênalti decisivo e ninguém respira. Só que ali não era jogo. Era perigo real. Raja chegou a cerca de 10 metros. Ele parou. Ele inclinou a cabeça para o lado. Foi um movimento curto. Foi igual ao que Elizabeth lembrava do filhote. Ele farejou o ar. As narinas abriram. Ele puxou o cheiro com força. Ele buscou um cheiro específico no meio de muitos outros. Elizabeth falou com voz baixa. Raja, sou eu, Elizabeth. Ela disse o nome dela porque sabia que voz também é sinal. Ela repetiu mais uma vez, sem gritar, sem tremor.
Raja deu mais um passo, depois outro. A cada passo, a equipe prendia a respiração. Um funcionário filmava com o celular de longe. Outros também. Isso é automático hoje, no Brasil é igual. A pessoa vê algo raro e já levanta o celular. Raja parou a 2 metros. Ele ficou imóvel. Ele olhou o rosto dela. Ele moveu as orelhas. Ele analisou. Elizabeth estendeu a mão, mas só até onde o braço alcançava. Ela não tocou nele ainda. Ela esperou. Raja aproximou o focinho. Devagar. Ele encostou o nariz na mão dela. Não foi uma batida. Foi um toque controlado. Elizabeth não puxou a mão. Ela só respirou. Ela começou a passar os dedos na juba. Pouco, sem apertar. Nesse momento, Raja fez um som. Não foi rugido, não foi rosnado, não foi ameaça. Foi um som curto e agudo. Parecia um chamado antigo. Parecia o som do filhote pedindo atenção. Era reconhecimento. Os seguranças se olharam. Um deles abaixou a arma um pouco. Outro começou a chorar. Ele tentou esconder, mas não conseguiu. Jason falou no rádio. Ele reconheceu. Ele não está atacando. Do outro lado, a doutora Chen respondeu. Continuem calmos. Mantenham o perímetro. E deixem acontecer. Raja esfregou o focinho na mão dela mais uma vez. Depois encostou a testa na perna dela. Ele fez isso com cuidado. Ele ajustou o peso. A idosa quase perdeu o equilíbrio. Raja mudou a posição do corpo. Ele virou o ombro para apoiar ela. Ele não empurrou forte. Ele sustentou. Ali ficou claro para todos. Ele não tinha vindo para ferir. Ele tinha vindo para se conectar. E foi aí que a parte mais difícil começou. Porque depois de 29 anos, Raja não queria mais se afastar. Raja encostou o corpo no lado dela. Ele ajustou o peso com cuidado. Ele parecia entender que ela era frágil. A bengala dela escorregou um pouco. Ela ia cair. Raja mudou a posição. Ele colocou o peito perto do quadril dela. Ele deu apoio. Elizabeth soltou um choro curto. Ela passou a mão na juba dele. Ela repetiu o nome dele. Meu menino. Meu príncipe. Raja esfregou a cabeça na perna dela. Ele fez movimentos lentos. Ele fez como um gato faz quando quer carinho. Só que ele controlava a força. Os seguranças viram isso de perto. Alguns estavam há anos no zoológico. Eles já tinham visto ataque. Eles nunca tinham visto aquilo. Jason Martinez baixou a arma. Ele respirou fundo. Ele limpou o rosto com a manga. Um guarda mais novo falou baixo. Ele está protegendo ela. Outro respondeu. Ele está reconhecendo ela. Atrás das grades, as pessoas começaram a voltar devagar. Elas ficaram na distância segura. Mas elas queriam ver. Muita gente estava com o celular na mão. Teve vídeo tremido. Teve gente chorando. Teve gente rezando em voz baixa. No Brasil, isso é comum em susto grande. Uma mulher disse, parece cena de novela. Ela explicou para a filha. Novela é uma série de TV. Quando tem reencontro, muita gente se emociona. Elizabeth falou com Raja em frases curtas. Ela pediu desculpa. Ela disse que demorou. Ela disse que não esqueceu. Raja respondeu do jeito dele. Ele encostava. Ele farejava. Ele soltava aquele som curto de reconhecimento. Um tratador tentou chegar perto. Raja virou a cabeça. Não foi ataque, foi aviso. Ele queria espaço. A doutora Chen percebeu isso rápido. Ela falou no rádio. Ninguém toca nele. Só ela. Mantenham distância. Raja então fez outra coisa. Ele levantou uma pata. A pata era grande, mas ele colocou em cima do braço de Elizabeth com leveza. Ele não apertou. Ele só tocou. Elizabeth olhou para a pata. Ela passou a mão por cima, devagar. Ela chorou de novo. Quem estava assistindo reagiu na hora. Teve gente soluçando. Teve gente com a mão na boca. Teve gente que sentou no chão. Um funcionário disse, eu nunca vi ele aceitar carinho. Outro respondeu, ele esperou por ela. Essa frase correu pelo grupo. Ela foi repetida. No Brasil acontece isso. Uma frase curta vira resumo de tudo. Raja ficou colado nela. Ele não deixava espaço. Se ela dava um passo, ele acompanhava. Se ela parava, ele parava junto. Jason olhou para a equipe.
Ele sabia que precisava resolver. Ele também sabia que interromper podia piorar. Ele tomou uma decisão. Ele falou no rádio: sem tiros, sem corrida, vamos abrir caminho, vamos levar os dois para um lugar seguro. E enquanto isso acontecia, o zoológico inteiro entendeu uma coisa. Ali não era só um escape, era um reencontro. Depois que Raja e Elizabeth foram levados para uma área mais controlada, Jason Martinez precisou responder uma pergunta básica: como isso aconteceu? Ele não podia ficar só no "foi um milagre". Ele precisava do pé no chão, ele precisava de fatos. Jason correu para a sala de monitoramento. Ele puxou as câmeras do setor C. Ele voltou à imagem várias vezes. Ele pediu o horário exato. O primeiro ponto era simples. Era rotina. Era limpeza matinal. Era troca de água. Era checagem de portões. O zoológico tinha um protocolo. Tinha checklist. Tinha ordem de travas. Tinha regra de teste manual. Só que protocolo depende de gente. E gente erra. O estagiário se chamava Kyle. Ele tinha 19 anos. Era o terceiro dia de trabalho. Ele estava nervoso para acertar. E estava confiante demais. Ele foi orientado a checar cada portão, um por um, sem pular etapa, sem celular na mão. Na gravação, Kyle faz certo no começo. Ele encosta na tranca. Ele olha a luz da trava. Ele passa para o próximo. Aí ele chega no portão do recinto de Raja. Ele fecha a porta. Ele puxa a trava eletrônica. E nesse instante, o celular vibra. Ele olha para baixo por segundos. Não foi longo, mas foi o suficiente. A trava não encaixou totalmente. Ela ficou no meio clique. Isso acontece com porta de carro também. Você acha que fechou, mas não fechou. Kyle levanta o olhar. Ele vê a luz. Ele interpreta como travado, ele segue. Depois entra o segundo erro. O supervisor de turno. O nome dele era Mark Davidson. Ele estava no zoológico havia poucos meses. Ele tinha pressa. Ele confiou no estagiário. A função dele era revisar a checagem. Não era só olhar de longe. Era testar o portão com força. Era confirmar na mão. Na câmera, Mark passa. Ele dá uma olhada rápida. Ele não testa. Ele não puxa. Ele não refaz. Aí vem o terceiro ponto. O próprio Raja. Ele era um leão velho, mas não era fraco. Ele pesava perto de 200 quilos. Ele tinha força para empurrar metal. Ele percebeu a falha. Ele encostou o focinho. Ele empurrou. A brecha aumentou. Primeiro foi um vão pequeno. Depois virou espaço de passagem. Não foi em um segundo. Foi em tentativas curtas. Com paciência. E aqui entra o motivo gigante. O que fez ele tentar? Na gravação, dá para ver o comportamento. Ele não fica andando sem rumo. Ele não fica batendo na grade por raiva. Ele fica atento para o vento. Ele fareja. Ele volta no mesmo ponto. Elizabeth tinha chegado ao zoológico mais cedo. Por volta de 9h30. Ela ficou perto da entrada. O vento mudava dentro do parque. Perto de 9h45, Raja começa a buscar um cheiro. Ele fica mais ativo. Ele encosta no portão mais vezes. Por volta de 10h15, o erro do portão já existe. E Raja já estava pronto para usar. Jason olhou para a tela e entendeu. Não foi magia. Foi cadeia de pequenos erros. Foi distração. Foi supervisão fraca. No Brasil, a gente chama isso de efeito dominó. É quando uma coisinha puxa a outra. E no fim, dá um problema gigante. Só que ali tinha um detalhe a mais. Raja não saiu para fugir. Ele saiu com direção. E agora, Jason precisava decidir o próximo passo. Porque o como estava explicado. Mas o e agora seria ainda mais difícil. Jason voltou para perto de Elizabeth e Raja. Ele já tinha o relatório mental pronto. Ele sabia onde falhou. Ele sabia quem errou. Mas agora vinha a parte que ninguém gosta. A parte da decisão. Raja não saía do lado dela. Ele acompanhava cada passo. Ele mantinha o corpo encostado como se fosse um apoio. Elizabeth estava muito fraca. Ela tremia. Ela respirava curto. Mas ela não queria se afastar. A doutora, Chen, chegou com a equipe veterinária. Ela olhou a cena por poucos segundos. Ela entendeu o risco na hora. Ela falou baixo com Jason.
Se sedarmos agora, ele pode cair. Ela falou mais uma frase. E pode cair em cima dela. Um veterinário sugeriu isolamento imediato. Outro sugeriu afastamento com barreira. Um terceiro lembrou o protocolo oficial. Protocolo era simples. Leão solto, volta para o recinto. Sem exceção. Sem contato humano. Sem improviso. Jason citou a regra de segurança. A cidade vai cobrar. Ele falou isso porque sabia como funciona. Se der errado, vira manchete. Doutora Chen respondeu com calma. E se a gente separar agora, ele pode entrar em estresse. Ela apontou para Raja. Ele não está agressivo, mas ele está fixado nela. Um tratador mais velho falou algo direto. Se alguém tentar puxar a senhora, ele pode reagir para impedir. Ele não falou como ameaça. Ele falou como alerta. Elizabeth ouviu tudo. Ela levantou a mão. Ela pediu 1 minuto. Eu conheço ele. Ela falou em voz fraca. Ele não quer machucar ninguém. Doutora Chen fez uma pergunta objetiva. A senhora é quem exatamente? Elizabeth respondeu com poucas palavras. Elizabeth Hills. Eu cuidei dele quando era filhote, em 1996, por 10 meses. Doutora Chen ficou parada. Ela puxou a memória dos arquivos antigos. Ela lembrou de uma ficha antiga de papel. Ela lembrou do nome. Ela falou quase como um choque. Você é a doutora Hills registrada no histórico. Jason abriu a pasta de crise no rádio. Ele pediu contato do jurídico do zoológico. Ele pediu o diretor administrativo. Ele pediu o conselho. Em minutos formou-se um círculo de gente decidindo. Ninguém queria ser o responsável pelo erro final. A discussão foi direta. Sedar, afastar, isolar, trancar tudo. Chamar polícia, chamar bombeiro. A doutora Chen foi firme. A polícia não resolve vínculo animal. Ela falou isso porque sabia. Uma ação brusca gera reação brusca. O jurídico insistiu. Se isso der ruim, é processo. Ele falou sem emoção. Era o trabalho dele. Doutora Chen respondeu com outra frase curta. Se a gente fizer errado, também. Ela propôs uma saída do meio. Não era liberar o leão. Também não era arrancar a senhora dele. Ela disse assim, vamos criar um espaço controlado. Ela completou. No centro veterinário. Jason reagiu. Isso quebra protocolo. Doutora Chen respondeu com uma frase que todo brasileiro entende. Protocolo é protocolo. Ela fez uma pausa. Mas bom senso também é. Ela não chamou isso de jeitinho. Ela chamou de decisão técnica com compaixão. No Brasil, jeitinho é quando alguém burla a regra por vantagem. Aqui era o contrário. Era quebrar uma rigidez para evitar um desastre. Ela explicou o plano em passos. Portas fechadas. Corredor livre. Perímetro armado, mas sem apontar. Equipe de sedação em prontidão, mas só se necessário. Apenas Elizabeth perto dele. O conselho perguntou o tempo. Doutora Chen respondeu com honestidade. Ele tem 29 anos. Ela completou. Ela tem 80. Essa frase pesou no grupo. Porque não era só um incidente. Era uma despedida chegando. Jason olhou para Elizabeth. Ele viu a pele pálida. Ele viu a fraqueza. Ele entendeu que o relógio estava correndo. Doutora Chen tomou a decisão final. Vamos dar tempo, ela falou baixo. Tempo seguro. E quando Elizabeth começou a andar, Raja andou junto. Lento. Calmo. O zoológico inteiro assistiu. E entendeu que naquele dia a crise não era só capturar um leão. Era escolher entre cumprir uma regra seca ou evitar um segundo abandono. Nos dias seguintes, o zoológico mudou a rotina. A decisão da doutora Chen virou um plano oficial. Não era aberto ao público. Era uma área controlada. Elizabeth recebeu autorização para voltar todos os dias. O zoológico providenciou uma van. Em alguns dias ela vinha com bengala. Em outros dias ela vinha de cadeira de rodas. Ela nunca faltava. Raja também mudou. Os tratadores perceberam rápido. Ele ficava atento horas antes. Ele andava até o lado do recinto mais perto do caminho. Ele observava cada pessoa que passava. Ele parecia procurar um rosto específico. Quando Elizabeth chegava, a diferença era clara.
Raja andava até ela sem hesitar. Ele ficava calmo. Ele aceitava contato. Ele deitava ao lado dela. Ele colocava a cabeça no colo dela. Isso não acontecia com mais ninguém. A equipe começou a falar disso como quem conta um segredo. Alguns diziam, parece novela. No Brasil, novela é uma série diária na TV. Ela tem reencontro, perdão e despedida. A situação lembrava isso. Elizabeth conversava com Raja por horas. Ela falava do marido, ela falava do tratamento do câncer, ela falava do tempo que perdeu. Ela repetia uma frase. Eu voltei. Ela dizia isso como quem precisa confirmar. Em um desses dias alguém comentou, coração de mãe não esquece. No Brasil, essa frase significa que quem cuida cria um laço que não some fácil. Elizabeth não era mãe biológica de Raja, mas ela foi cuidadora real. A doutora Chen chamou um especialista. Era o Dr. James Morrison, da UC Berkeley. Ele estudava comportamento de grandes felinos. Ele chegou sem imprensa. Ele trouxe câmeras e sensores simples. Ele pediu permissão. Ele explicou o objetivo. Documentar, medir, entender. Ele registrou horários. Ele anotou postura corporal. Ele anotou distância entre eles. Ele anotou sons. Ele comparou com dias sem visita. Ele viu padrão. Raja ficava mais instável sem Elizabeth. Raja ficava mais estável com ela. O doutor Morrison também entrevistou Elizabeth. Ela contou do filhote de 6 semanas. Ela contou da mamadeira de 3 em 3 horas. Ela contou das noites no chão. Ela contou do dia da separação. Ela assumiu a culpa. Quem assistia de longe também mudava. Seguranças choravam escondido. Tratadores falavam baixo para não interromper. Enfermeiros de cuidados paliativos foram avisados. Porque a saúde de Elizabeth piorava. Mesmo assim, ela continuava indo. Ela dizia uma frase comum no Brasil. Quem ama, cuida. Isso significa fazer presença, mesmo cansado, mesmo com dor, e cada visita parecia uma volta por cima. No Brasil, volta por cima é quando alguém cai e consegue se reerguer. Elizabeth não podia mudar o passado, mas podia estar ali agora. E Raja mostrava com calma que ele aceitava isso. Em março, os médicos de Elizabeth foram diretos. Ela tinha poucos dias. O câncer tinha avançado. A dor aumentava. A fraqueza também. Ela recusou o hospital. Ela disse que queria ficar no zoológico. Ela queria ficar perto de Raja. Ela repetiu isso sem drama. Ela só afirmou. A doutora Chen montou uma estrutura de cuidados paliativos no centro veterinário. Tinha cama hospitalar, tinha remédio, tinha equipe de enfermagem, tinha segurança, tudo de forma discreta. Raja mudou de novo. Ele ficou mais quieto. Ele passava horas deitado perto da área dela. Ele observava. Ele parecia entender que algo estava terminando. Elizabeth pediu uma última coisa. Ela pediu para estar com Raja do lado de dentro, sem vidro, sem distância. A equipe discutiu. Tinha risco, tinha regra, tinha responsabilidade. A doutora Chen decidiu permitir, com controle máximo, com veterinários prontos, com tranquilizante como último recurso, com poucos minutos planejados. Quando a porta abriu, Raja não correu. Ele veio devagar. Ele cheirou o ar. Ele viu Elizabeth muito fraca. Ele encostou o focinho no rosto dela. Ele lambeu com cuidado. Ele deitou ao lado dela. Ele encaixou o corpo para dar calor e apoio. Elizabeth falou baixo, em frases curtas. Obrigada por esperar. Obrigada por lembrar. Desculpa pelo tempo. Eu te amo. No Brasil, a gente usa uma palavra que não tem tradução perfeita. É saudade. É quando falta alguém e isso dói por dentro. Elizabeth disse que viveu com saudade dele por anos. Ela explicou isso como um fato. Na tarde de 15 de março, às 3h47, Elizabeth morreu. Foi calma. Foi assistida. Foi sem pressa. Quando ela parou de respirar, Raja levantou a cabeça. Ele fez um som longo. Não foi ataque. Foi lamento. Muita gente chorou. Segurança, veterinário, enfermeira, todo mundo. Raja ficou ao lado do corpo por horas.
Ele tocava com o focinho. Ele não deixava ninguém se aproximar rápido. A equipe respeitou. Depois ele levantou. Ele caminhou de volta ao recinto. Ele parecia mais lento. Nos dias seguintes, Raja parou de comer. Ele ficou isolado. Ele deitava no canto mais perto do centro veterinário. Ele não reagia aos tratadores. No Brasil tem uma frase comum: morreu de tristeza. As pessoas dizem isso quando alguém perde uma razão para seguir. Os veterinários não trataram como certeza, mas viram o padrão. Em 5 de maio, Raja morreu dormindo. A causa registrada foi falência renal. Ele já era muito velho. Ele já estava no limite. A história se espalhou. Primeiro por vídeos, depois por reportagens. Muita gente comparou com cena de novela. Só que era real. O zoológico instalou uma placa memorial. Tinha o nome de Raja, tinha o nome de Elizabeth, tinha as datas. Tinha uma frase simples sobre reencontro e despedida. E a conclusão ficou clara. Amor exige responsabilidade. Tempo não volta. O que você adia pode virar décadas. Se essa história te tocou, lembra disso. Cuide. Peça desculpas se for preciso. Visite enquanto dá, porque depois fica só saudade.